quiserem participar conosco, nós vamos agora iniciar o nosso culto louvando o Senhor com o hino Ao Orar no Senhor. E se os irmãos que estão aí desejarem cantar conosco, estão todos bem-vindos, tá bom? Todos os homens podem vir. Por que todos os homens estão vindo? Vou explicar. Ainda a gente abriu o nosso prelúdio, né, para quem terminar de entender. É o mês do Novembro Azul, né? E nós estamos gratos ao Senhor pela vida dos homens da nossa igreja. Estamos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de cada um deles, tá bom? Hoje é só posicionar aqui. Vamos orar. Atenção, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, porque aqui estamos para cultuar. E o hino diz: nossas vidas vêm, pois, transformar, refrigério para a alma nos dar. Quantas vezes, ó Deus, nós vamos à Tua casa, às vezes com os corações inquietos, cheios de temores, de medos, de incertezas. E o hino diz que o Senhor pode dar o refrigério para as nossas almas. Dá-nos, ó Deus, o refrigério. Nós te agradecemos pelas bênçãos concedidas, pela tua assistência, por doenças que o Senhor curou. O Senhor tem cuidado de nós e nós te somos imensamente gratos por todas as bênçãos. Continue conosco através desse culto. 205 do cantor cristão. Aí os homens ganharam a garrafa d'água, né? Muito bem. Vamos lá. 205, muito obrigado, né? Do cantor cristão. Homem e alma, sem demora, ergue-te para entoar. Vamos cantar bem bonito. 205. Teu
Oração de consagração. É o 160 do cantor cristão. 170. Vamos cantar com muita devoção. Lembrando, irmãos, estamos no começo do mês. Programe a sua vida para não deixar o seu nome em branco na tesouraria. Vamos lá. Versículos de 3 a 15. Nós estamos lendo assim, textos mais longos, se os irmãos perceberam. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. É teste, tá? Domingo passado nós pregamos em que livro da Bíblia? À noite. Domingo passado nós pregamos em que livro da Bíblia? Domingo
à noite. Eu vou falar só o título do sermão, tá? O título do sermão, não posso falar. Se eu falar o título, vocês vão matar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual foi o livro? Então posso pregar outra vez. O título do sermão domingo à noite: com Jesus atravessaremos o mar. Qual livro? Êxodo. Só que foi no capítulo 14, tá? Agora nós estaremos lendo Êxodo 19, tá? Mesmo livro, mas só que é outro capítulo. Êxodo 19, de 3 a 15. Nós vamos nos colocar em pé e vamos lê-lo de forma responsiva, para que haja uma participação dos irmãos, uma interação com os irmãos. Isso é muito importante, essa interação. Leamos 19, de 3 em diante. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vamos lá. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra nesta manhã. O texto fala por si. Te agradecemos pela tua palavra tão clara aos nossos corações. Senhor, que a tua palavra exerça influência sobre as nossas vidas. Senhor, destapa os nossos ouvidos, desobstrui os nossos ouvidos espirituais e nos ajude a entender que o Senhor é santo, que o Senhor é puro e que precisamos, ó Pai, lutar por essa santidade, por essa pureza em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai, pessoais. Perdoa os nossos pecados como igreja, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Gostaríamos de conversar um pouquinho com os irmãos desta manhã sobre o assunto preparando-se para encontrar com Deus.
É interessante que logo no começo da leitura, nós vemos Deus chamando Moisés para cima, porque Deus tinha um recado para dar para Moisés. Deus tinha uma mensagem para Moisés transmitir para o povo. Uma primeira lição aqui, logo de cara: Deus sempre nos chama para cima. Deus não nos chama para baixo. Quem desce ladeira abaixo por decisão própria somos nós. Mas Deus sempre nos chama para cima. Um outro aspecto aqui que nós vemos no corpo do texto em que lemos, o outro aspecto é que Deus, Ele nos chama para a pureza, lavagem das vestes, santificação. Então Deus nos chama para a pureza, para a santificação. E vocês perceberam que Deus dizendo assim: olha, fala para o pessoal para eles não tocarem aqui no monte, porque ali estava simbolizado a presença de Deus ali. O povo impuro não poderia tocar naquele monte, porque ele disse: morreria, vai morrer. Se algum animal tocar, vai morrer. Se alguma pessoa tocar naquilo que simboliza a minha presença, que é santa, que é pura, vai morrer. Então assim, a gente vê isso acontecendo lá naquele encontro de Moisés com Deus, e transmitindo este recado para o povo. Uma terceira lição, já estou começando pelo final, não é? Uma terceira lição aqui que aprendemos também é que Deus sempre fala com o seu povo. Deus fala conosco. E é interessante que Deus fala aqui, olha, se o povo ouvir. Interessante. A ideia aqui, e a ideia em outros textos da Bíblia, é que nem sempre o povo de Deus está disposto a ouvir. Eu não quero ouvir, deixa para outra hora. O sacerdote aqui no caso, Moisés está falando bobagem, não é? Então é interessante. O que diz lá em Apocalipse? Quem tem ouvido para ouvir? Está lá. Mas às vezes o povo de Deus vira as costas para a sua mensagem e aí desce ladeira abaixo. Muito bem, agora tentando entrar um pouco mais dentro do texto, nós vemos aqui nesses versículos que acabamos de ler 4 pré-requisitos exigidos por Deus antes que o povo pudesse se encontrar com Ele. Então no corpo do texto está entre o versículo 3 e o versículo 6 4 pré-requisitos, não é? Dentro dessa ideia aqui. Aliás, o primeiro requisito está entre o 3 e o 6. Então o primeiro requisito é que o povo estivesse disposto a obedecer. É que o povo estivesse pronto a obedecer. Há um desenho que as crianças assistem lá. Agora a gente vai aprendendo, não é? Lá em casa tem um tal de Superbook. Quem aqui assiste Superbook? Das crianças aqui? Pode pôr lá que é bom. Tá lá, né? Lá em casa o pessoal assiste lá o tal do Superbook. Eu não sei a origem, qual a denominação. Eu suspeito de uma denominação aí que tem lá as suas, gera lá suas dúvidas doutrinárias. Mas a Marta falou: não me interessa a denominação, está ensinando Bíblia para as crianças. E esses dias eu estava assistindo lá Moisés descendo do monte, né? Claro que é um desenho, Moisés daquele jeitão lá, descendo lá do monte com as tábuas e tal. E o povo tocando pandeiro, que parecia mais macumba, o povo tocando aqueles negócios lá, tudo, e adorando o bezerro, e as mulheres lá, tal, não é? Porque
Moisés subiu, Moisés morreu, Moisés não voltaria mais. Deus levou Moisés, e agora a gente está sem direção, e agora a gente precisa de um Deus para nos levar de volta para o Egito, não é? Aí Moisés aparece de repente, fica irado em ver que o povo se apostatou, que o povo desobedeceu, e ele joga aquelas tábuas, está lá no texto, né, da palavra, é o que está ensinando lá, é o texto da palavra, não é? E aí Moisés fica muito irado. A gente vê o povo arrecadando o ouro lá, e Arão botando lá no panelão lá o ouro, e derretendo o ouro, e aí ele coloca numa forma, fazendo o bezerro, daí suja aquele bezerro, né? Foi certo, ele falou, Moisés, eu coloquei lá e saiu esse bezerro. Claro, a forma estava moldada, o bezerro colocou lá, saiu o bezerro. E o povo adorando aquele bezerro. É incrível, irmãos, como o povo de Deus tem tendências para as coisas erradas, tem tendências para a desobediência. Não é à toa que saiu um filme recentemente com o título Deus não está morto. O nosso Deus não está morto. Nós não somos um povo sem direcionamento, não é? O Moisés físico morreu, mas Jesus Cristo veio e morreu na cruz e ressuscitou, e ele não está morto. E como diz o hino que nós cantamos, ele está ao nosso redor para nos guiar. Ouça esse hino hoje, não é? Ao meu redor para me guiar. Deus está sempre ao meu redor para me guiar. O povo viu que Moisés subiu, e o povo se viu sem Deus, se viu sem Moisés, não é? E pensou que estavam sem direção, e já imediatamente adotaram um ídolo. Irmão, nós precisamos nos desfazer dos ídolos da nossa vida. Então, o primeiro requisito aqui para nos encontrarmos com Deus é obedecer a Deus. Obedecer, não é? Então, Deus exigiu que o povo mostrasse uma atitude receptiva. Ou seja, o povo precisava dizer: Senhor, quero obedecer às tuas palavras. O Senhor nos diz a todos nós, Senhor, nos diz, quero ouvir de todos nós: Senhor, eu quero obedecer às tuas palavras. Nós podemos falar coletivamente também: Senhor, nós queremos obedecer às tuas palavras. Vai se dar bem, vai se dar bem. Quem quer obedecer a Deus se dá bem. E eu não estou ameaçando ninguém. Quem quer obedecer a Deus vai se dar bem, tá? E não estou ameaçando ninguém. Faz até um jogo de palavras aí, não é? Então é melhor a gente querer se dar bem, não é? Deus quer ouvir: Senhor, eu quero obedecer às tuas palavras. Então, dentro do contexto, Deus disse para Moisés: eu quero ver se o povo está disposto a obedecer. E quando Moisés desceu, não é, do monte, nós sabemos o que aconteceu, não é? E depois Moisés falou com o povo, e o povo disse assim: tudo que o Senhor tem falado, faremos, não é? Imaginemos, irmãos, ali no deserto, mais de 2 milhões de pessoas ali dizendo em uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Imagina aquele murmúrio, né, como um mar de vozes ali. Tudo que o Senhor mandou, nós faremos. Nós estamos dispostos a obedecer, eles disseram a Moisés. Então Moisés subiu ao monte novamente. Muito bem. Uma segunda característica aqui que está no texto para nós nos encontrarmos com Deus está no versículo 9. No versículo 9 do capítulo 19. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Então, aqui no versículo 9, a ideia aqui é ouvir. Já adiantei, né, logo no começo. Ouvir. Devemos estar dispostos a ouvir. Eu não sei se os irmãos já experimentaram
esse tipo de sentimento. Louvado seja Deus, eu decidi seguir a Jesus muito jovem. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, mas aquela decisão, aquele estalo, né, aconteceu assim com 17 para 18 anos. E eu me lembro entre muitos domingos, um deles me marcou. Estava chegando o final de semana e eu vou usar essa expressão assim, é forte, né? Eu estava doido para ir à igreja. Eu não via a hora de chegar o momento de culto. E sabe por que eu estava doido para ir à igreja? Não via a hora de chegar o momento de culto. Eu queria ouvir a mensagem que Deus tinha para a minha vida, através do pastor. Eu queria ir, porque eu cheguei na igreja nessa expectativa. Que texto que o pastor vai ler? Que será que ele vai pregar para a minha vida? É interessante essa disposição, não é? Deus está falando com Moisés, não é? Ele queria que o povo ouvisse a sua voz, ouvisse a sua palavra. E eu quero que você responda, quero no sentido figurado, não é? Que eu não mando em ninguém, não é? Absolutamente, não é? Ninguém se sinta assim obrigado a nada, nós somos livres, não é? Mas gostaria que você pensasse, com que disposição eu vou ao culto, não é? E hoje de manhã eu lembrei do Ineto, não é? Com alegria vou à casa do Senhor. Qual a motivação que nos leva a irmos à casa do Senhor, não é? Aí diz lá, me sinto bem, não é? É tão gostoso. Mas enfim, a segunda característica o povo de Deus, precisa estar disposto a ouvir a voz do Senhor. E a questão aqui não é ouvir, fechou o ouvido e vai embora. Ouvir é no sentido de adentrar no coração, deixar que ela se desenvolva, que crie raízes em nossas vidas. A ideia é esta: aplicar. É aquilo que eu sempre digo, viver a palavra. Viver a palavra. Toda vez que a gente faz uma coisa errada, é preciso nos lembrarmos que nós temos um compromisso com Deus, que nós somos cristãos, não somos isentos de erros, mas simplesmente fazer e tocar a vida sem o coração acusar nada, sem a consciência cristã acusar nada, isso é um pouco assim comprometedor, não é? Ouvir é guardar, está lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É nesse sentido ouvir, não é? Os camaradas ouviram, mas fizeram um bezerro de ouro. Os camaradas ouviram, mas afrontavam Moisés o tempo todo. Queriam se desviar do Deus verdadeiro o tempo todo. Será que ouviram? Não é? Então, Deus está dizendo, eu não só quero que o povo esteja disposto a ouvir, mas esteja disposto a obedecer. Quero que estejam sensíveis para ouvir quando eu falo. Eles deveriam estar prontos para ouvir, para escutar, para praticar. Aquele povo lá no deserto. Havia no meio do povo aqueles que não queriam ouvir, porque o que ouviam confrontavam com a forma de vida deles. E há aqueles que não estão dispostos a ouvir. Não adianta. É por isso que o Espírito Santo diz lá, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma outra exigência para se encontrar com Deus, é preciso consagrar o coração, é preciso consagrar a vida. E hoje quase a gente não faz mais mensagem de consagração. As pessoas vêm à frente consagrar as vidas. Eu acho que nós precisaríamos repensar, não só em nós consagrarmos as nossas vidas, mas trazer pessoas à frente para orarmos por elas. As pessoas precisam de oração, os crentes precisam de oração.
não é? Assim como os pastores também precisam de oração. Isso está lá no versículo 10, 11 e 14 do capítulo 19. Vamos lá, diz assim no 10: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Isso é consagrar. Lavar as vestes é se purificar. Então Deus está dizendo para o povo que eles precisavam se purificarem. Mas isso durou tão pouco tempo, porque eles acabaram ficando no deserto, porque optaram por não obedecer, por não se santificarem. Lembra que eu falei agora há pouco? Quer se dar bem? Todo mundo quer se dar bem, mas para se dar bem com Deus existe um preço a se pagar. Então consagrem as suas vidas. O 11 diz assim: e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O 14: então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Isso aqui é simbólico, tá? Não é? Lavar as vestes é estar limpo diante de Deus. Estar limpo diante de Deus. Precisamos, aplicando para nós, estar limpos diante de Deus, não é? Tirar a sujeira da nossa vida. Assim, um exemplo assim, como é que está, por exemplo, a tua vida financeira? Se existe uma coisa que eu sempre procurei zelar na minha vida, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente, ter o meu nome limpo. Já aconteceu por distração. Uma época eu estava construindo, tinha conta em 2 bancos, mas tudo que estava construindo, tudo negativo, irmão. Tudo lá com a conta lá no limite, meu irmão. Saldo cheque especial lá, né? E aí eu fui comprar material, eu fui passar um cheque no banco que eu movimentava mais. Cadê o cheque? Não tinha. Aí, mas eu tenho outro banco aqui, não tenho que usar cheque, né? Porque hoje. Aí eu tinha conta no outro banco, passei um cheque no outro banco. Aí fui lá no banco que eu movimentava, peguei, eu estava no cheque só passando, né? Daí a pouco, olha o estouro aí. Teu cheque foi devolvido. Ué, como assim? Aí eu fui ver, era um cheque do outro banco, não é, que eu quase não movimentava, não é? Aí eu fui lá no banco, conversei com o gerente, fui lá no depósito de material para construção, paguei a dívida lá no material para construção, toda lá, fui lá no banco, falei com o gerente, não é, que eu tinha pagado a dívida, não é? Limpou meu nome lá, não é? Tudo certinho. Está limpo perante o Deus. Vida financeira em ordem. Vida familiar em ordem. Relacionamento com a família em ordem. Fidelidade conjugal. Tratamento assim, um com o outro em alta conta. Autorrespeito com a família. Autorrespeito com os filhos. Não é? Autorrespeito com a vizinhança. Não é? Mesmo que o vizinho não preste, né? Não sei se seus vizinhos prestam ou não prestam, né? Mas isso não é o caso, não importa, não é? Então, nós precisamos consagrar o coração, é isso, é limpar as vestes, é limpar as vestes. Eu citei quarta-feira, vou repetir o que eu gostei de ver não sei se foi no Instagram ou no Facebook, essa semana, no começo da semana, não é? Alguém disse assim, pessoa que eu, não é daqui da igreja, eu conheço, não é lá aquelas coisas, mas não importa, não é? Ela disse assim, não importa o que as pessoas falam de mim, não importa que as pessoas não gostem de mim, a pessoa dizendo lá no Facebook, sempre tem essas farpas, né? Não importa e vai por aí, não é? Aí a pessoa estava dizendo assim, o que importa é que o problema é delas, são elas que têm esses problemas, eu não tenho nenhum problema contra elas. Não é interessante isso aí? Ele estava dizendo o seguinte, o que importa é que eu não tenho mágoa nenhuma, não tenho nada contra essas pessoas, e estou sempre à disposição para continuar tendo um bom relacionamento.
eu disse assim, o que está escrito aí está de acordo com a Bíblia, não é? O que diz lá na Bíblia? No que depender de vós, tem o quê? Tem de paz com todos os homens. Então, no que depender de nós, não é? Que nós tenhamos as nossas vestes limpas, que nós consagremos os nossos corações ao Senhor, que nós consagremos a nossa vida ao Senhor. Vestes limpas refletem pureza do coração a cada dia. Nada deveria sujar a alma daqueles homens e daquelas mulheres. Era necessário que fossem limpas, era necessário que fossem puras, por dentro e por fora. Que maravilhoso, né? Que bonito isso, não é? Bonito de ler, bonito de pregar, mas que Deus nos dê graça para praticar a cada dia. Uma quarta situação, para se aproximarem de Deus, eles tinham que mostrar um profundo respeito pelas coisas de Deus e pela presença de Deus. Respeito pelas coisas de Deus e pela presença de Deus. De vez em quando eu falo com vocês assim, irmãos, a gente não tem noção da grandeza do Deus que a gente serve. A gente não pode fazer um culto de qualquer jeito, não é? Abomino a ideia de, na hora do culto, estar levantando, indo para lá, indo para cá, não é? O pastor está pregando, está levantando, está saindo, está indo para lá, está indo para cá. Irmãos, totalmente sem noção, não é? E vai beber água, vai no banheiro, tudo sem necessidade, não é? Tem como se segurar. Nós não temos noção da grandeza de Deus, da santidade de Deus, da pureza do Deus que nós servimos, não é? Deus fala aqui para Moisés, fala para o povo não tocar. Deixa eu falar com você, você transmite para o povo, porque se o povo tocar aqui nesse lugar, é santo. A minha presença está aqui. Não pode tocar, porque se tocar morre. É Deus falando. Vocês vejam lá em Atos, quando Ananias e Safira mentiram para Pedro. A gente lê lá o texto, foi para Pedro, foi nada. Lá Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para Deus. Vocês mentiram para Deus. E o que aconteceu? Eu julgo assim que Ananias teve um ataque cardíaco, né? Pá, na hora. Aí daqui a pouco chega a mulher dele. Aí Pedro fala assim, vocês venderam aquela casa por tanto? Ela foi. Pedro falou, morreu. Você está mentindo. Você está mentindo. E Pedro disse, vocês mentiram para o Espírito Santo. Não é? A ideia ali era aquele casal com o pecado tentando macular a pureza da igreja. A pureza da igreja. Então a ideia aqui é respeito às coisas sagradas, respeito às coisas de Deus. Nós precisamos acordar para isso. Respeito às coisas sagradas e às coisas de Deus. Eu vou ler o que eu anotei aqui. Só os que fossem especificamente chamados por Deus deveriam estar no monte, deveriam subir. Os demais ficariam embaixo. O povo não poderia subir ao Monte Sinai, porque Deus advertiu. Moisés marca os limites ao redor e consagra. O que é consagrar? É separar. Quando nós consagramos a nossa vida, nós separamos a nossa vida para o Senhor. Então, o respeito pela presença de Deus era tão profundo que ninguém deveria sequer tocar no monte. O pastor Hernandes Adopes, ele conta uma história real, lá na África, uma igreja que estava sendo avivada. Deus estava descendo ali naquela igreja, o ambiente era muito santo. E ele falou que uma das coisas que mais impressionou a ele foi quando ele entrou no templo. Ele viu, agora eu não sei exatamente o número de crianças, não sei se era 100, se era 300 crianças. Tinha 300 crianças, ou 100 crianças, sentadas no chão,
de joelho, orando, pedindo a Deus que abençoasse o culto. Não é um negócio impressionante? A gente pergunta assim: que entendimento tem uma criança para orar a Deus, pedindo a Deus pelo culto? Pois é. Né? Nós não vamos falar que é mentira do pastor. Ele é um homem sério, conquistou o respeito de todos. Não é? Ele falou: eu vi essas crianças de joelhos ali orando. Já pensou? Você vê aquele número grande de crianças, não é? Então, meus irmãos, nós precisamos desenvolver um respeito maior pelas coisas de Deus, pela presença de Deus. Não devemos perder a noção de que o nosso Deus é grande, de que o nosso Deus é santo e exige a nossa reverência. Vou concluir rapidinho. Obedecer significa ter disposição de melhorar a cada dia. Obediência significa sacrifício pessoal. Segundo, precisamos estar dispostos a ouvir, não fugir de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus porque ela traz vida para nós. Ela traz vida. Deus quer falar. Vivamos uma geração composta de pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Terceiro, consagremos os nossos corações. Consagrar é separar. Nós pertencemos a Jesus. Você quer pertencer a quem? Só tem dois caminhos: os que pertencem ao mundo, ao inimigo, ou os que pertencem a Jesus. Nós pertencemos a Jesus, portanto a Ele devemos consagrar os nossos corações. Quarto, para encerrar, uma rápida revisão: respeito pela presença de Deus. Deus é santo. Hoje vejo essa falta de discernimento. Para Deus não vale tudo. Para Deus não é qualquer coisa. Então não podemos participar desse vale tudo que existe aí, não é? E que Deus nos ajude a entender melhor a sua palavra, a sua vontade e o seu querer. Eu tenho certeza que seremos cristãos melhores, seremos uma igreja melhor e seremos mais felizes. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Qual o hino que vamos cantar? 207. Vamos colocar em pé e vamos cantar. 207 do cantor cristão.
nós servimos a um Deus tão imenso, tão grande. Eu gostaria que o Espírito Santo abrisse os nossos corações, inclusive o meu, e para eu entender quão grande é esse Deus. A gente canta, quão grande é o meu Deus, não é? Que nós pudéssemos realmente crer nisso. E Ele é poderoso para transformar a nossa vida, para nos abençoar. O que Ele quer é só o nosso bem. Não faça ideia assim de um Deus, assim, chicote na mão, disposto a sorrar quem. Não, Ele te chama com amor. Te chama com amor para perto dEle. Como diz o nortista, para te carinhar, não é? Para te fazer o bem. Ele só quer fazer o bem para você. Que Deus de amor, que Deus maravilhoso. Então, pense aí, entrega a tua vida, ore a Deus. Aqui não se exige nada de ninguém. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser fechar os olhos, fecha. Se não quiser, não fecha também. Não é obrigado a nada. Né? Vamos orar ao Senhor. Só quero que você ore ao Senhor. Pense sério na sua vida cristã, no seu comprometimento com esse Deus. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui principalmente com os nossos corações ajoelhados diante da presença do Senhor. Ó Deus, como nós vimos na Tua Palavra, o quão grande é o Senhor. Nós te pedimos perdão, Deus, pelas coisas erradas que fazemos ao cultuar ao Senhor. Nós te pedimos perdão, Deus, pelos procedimentos errados em nossas vidas cotidianas. Traz-nos, ó Pai, dentro de nossos corações sede do Senhor, fome do Senhor. Coloca dentro dos nossos corações desejo de santificação, desejo de pureza, desejo de ouvir a Tua Palavra, desejo de andarmos corretos em nossa vida. Lava, Senhor, as nossas vestes. Lava, Senhor, os nossos corações. Retorna dentro das nossas vidas a fé verdadeira. Retorna dentro de nós o desejo de servi-lo. E perdoa, Senhor, perdoa-nos por nossos pecados e nossas fraquezas. Senhor, às vezes nós nos sentimos sem forças, porque vamos lutando durante os anos da vida, durante as nossas vidas, e por causa da nossa falta de entendimento, nossa falta de fé, nós nos cansamos. Mas a Tua Palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, que o Senhor pode nos colocar no caminho novamente para continuarmos a avançar em nossas vidas. Tira de nossos corações, Pai, toda mágoa, todo ódio, todo ressentimento, toda dor. Tira de nossos corações, Pai. Às vezes mantemos mágoa até contra o Senhor, porque o Senhor não fez aquilo que nós queríamos que o Senhor fizesse. Nós nos esquecemos que o Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor sempre faz aquilo que é melhor para nós.
Aceita, Senhor, o culto que prestamos nesta manhã. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos mais crentes do que os outros que não puderam vir nesta manhã. Nós todos somos servos e precisamos melhorar. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos purifique dos nossos pecados na cruz do Calvário. Ajuda-nos a termos vida, porque Jesus ressuscitou e pode nos dar vida. Fica conosco. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Podes assentar, vamos ouvir o pós-lúdio. E à noite tem mais culto, ok?